E aí galera, aqui quem fala é o Lipex e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Onix que eu tive, um Onix 1.4 LT ano 2014. Foi um carro que eu fiz algumas modificações, que eu me diverti muito, que eu fiz diversas amizades, participei de diversos eventos. Foi um carro que realmente eu usei muito. E como eu postei algumas semanas atrás um vídeo on-board aí, uma volta com ele, na época que eu ainda tinha, né, que eu encontrei nos arquivos aqui do HD, algumas pessoas me chamaram no Instagram e pediram para eu gravar um vídeo falando sobre o carro, sobre as modificações. E bem, galera, esse vídeo vai ser um vídeo simples, um bate-papo aí com vocês, falando sobre esse carro em específico. Então, como eu comentei com vocês, era um carro 1.4 LT, versão de entrada. Como vocês podem ver aí, eu não sei se a GoPro vai captar muito bem a tela do notebook, é de lua, às vezes ela faz uma boa captação, às vezes fica com a luz toda estourada, mas conforme eu for conversando com vocês, eu vou colocando alguns inserts aí no vídeo, algumas fotos, alguns vídeos que eu tenho salvos aqui no HD. Bem, galera, era um carro pé de boi, um carro versão de entrada, ele só tinha ar e direção. E conforme eu peguei ele, eu fui fazendo algumas modificações. A primeira modificação que eu fiz nesse carro foi colocar a roda Aro 15 de Montana nele, era uma roda que eu já usava no meu Celta. Eu utilizei os pneus originais, que por sinal eram horríveis, eram os famosos Turanza, e eu não gostei nada desse pneu, mas como era um pneu zero e eu não queria gastar com outro, eu utilizei ele muito aí. Era um pneu balão salsicha aí que dobrava muito. Para vocês terem ideia, como eu gostava de participar de eventos em pistas com esse carro, eu utilizava uma calibragem totalmente diferente da galera aí que usa o carro original, né? Geralmente a galera usa calibragem 32 em todos os pneus. Eu usava nesse carro na frente 35 e atrás 43, para vocês terem noção. Assim, a dianteira não dobrava muito o pneu e a traseira ficava um pouco mais solta. Então, quando eu entrava com uma certa força nas curvas, a traseira ficava mais soltinha e eu conseguia apontar mais o carro, porque com os pneus dianteiros mais murchos, eu testei com 28, 30, 32. Quando eu entrava muito forte em alguma curva, ele dobrava demais. O carro espalhava muito à frente, os pneus iam dobrando e o carro ia arrastando, assim, eu não conseguia ter o controle. Inclusive, eu vou tentar achar um vídeo que eu tenho salvo, que nessa calibragem que eu fui testar no Hot Lap Limeira, acho que foi 28, 29, eu fui entrar numa curva, o carro foi totalmente reto e eu comprei um lote ali na graminha. Mas depois que eu fui acertando, pegando as manhas do carro, eu fui fazendo esses acertos mais finos aí. Então a primeira modificação que eu fiz foi colocar as rodas, utilizei os pneus originais mesmo. Depois eu coloquei as molas esportivas, coloquei as molas da Red. Inclusive eu acho que eu tenho um take aí dessas molas quando eu coloquei. O carro original, é claro, eu comprei o carro sabendo a proposta, que é um carro urbano, de dia a dia, um carro para te levar do ponto A ao ponto B, ser um carro econômico, não tem nenhuma proposta esportiva, longe disso. Mas é aquilo, como eu sempre gostei de carro, sempre modifiquei todos os meus carros. Inclusive, se eu não me engano, eu fui um dos primeiros, se não o primeiro a fazer escape esportivo nesse carro, um coletor dimensionado. Eu participava na época do Onix Club, então eu conhecia muita gente. Quando eu encostei esse carro para fazer o coletor dimensionado, eu fiz um coletor 421. Porque é aquilo, coletor 4 em 1 você ganha mais em alta e perde em torque em baixa. E como o Onix não era um carro torcudo, ele faltava um pouco em baixa, eu optei pelo 421, que você ganha mais torque em baixa e ganha um pouco de potência ali entre baixa e média rotação. Então, para o meu uso que eu fazia, que era tiro curto, traçado em pista mais fechadinho, mais curto, aí em baixas velocidades, foi a melhor opção para mim. Então eu tive que encostar o carro na casa de escape, deixei o carro lá mais ou menos uma semana para ele fazer todo o mod. Por mais que o motor já fosse conhecido, um motor família 1, com as devidas atualizações, eu tive que deixar o carro lá por conta das curvas, alguns detalhes do escape. Então
Eu fiz o coletor 421, fiz aquele espaçador da segunda sonda, porque o Onix tem a primeira sonda ali direto na saída do coletor, no bujãozinho original, e depois tem a segunda sonda, que fica um pouco mais para trás. Aqui mais ou menos, só para vocês terem noção, fica lá direto na saída e o outro mais ou menos aqui nessa parte do carro. Então eu tive que fazer um espaçador de sonda, mas não resolveu muita coisa, acendeu a luz da injeção, mas como eu já sabia o que era, eu deixei lá, eu acabei me acostumando, né? Mas continuando, então eu fiz lá, coloquei as rodas, aro 15, molas da Red, fiz um coletor 421 e um final de escapamento totalmente reto com apenas um abafador inox no final. O som era muito alto, galera. É aquilo. Hoje em dia, o setup de escapamento do Audi é bem parecido. Tem apenas um abafador, não tem downpipe, não tem catalisador, nada. Do Onix era a mesma coisa. Apenas um abafador, sem catalisador, sem nada mais. Mas é aquilo, você pegar um carro turbo de fábrica e pegar um carro aspirado, o aspirado é muito mais alto mesmo. E toda vez que eu ia trabalhar, teve uma época que eu estava saindo 5h30 da manhã de casa, eu dava aquela partida frio, tremia as janelas, os vizinhos ficavam, ó. Mas é isso, eu acabei me acostumando para viajar, incomodava muito, mas é aquilo, como eu gostava, para mim era tranquilo. O problema é quando eu precisava levar alguém, algum familiar, alguma carona. Para quem não está acostumado, acaba incomodando, né? Uma vez eu fiz uma viagem mais longa, você chega com aquela leve dor de cabeça, mas é aquilo, né? Quando você quer fazer uma coisa, às vezes você precisa abrir mão de algo específico. Nesse caso aí foi o conforto. E voltando um pouquinho para a suspensão do carro, como é um vídeo que eu tô batendo um papo sem pauta, provavelmente eu volte algumas vezes para falar algo específico. O Onix original, galera, é horrível de curva, é um carro muito anestesiado, é um carro alto. É claro, a proposta dele é ser um carro super confortável. Nesse ponto ele era sensacional. Se você pegar um Onix dessa geração original, principalmente os 1.0 que vem com aro 13, é um carro muito confortável. Mas é aquilo, é um carro super anestesiado, principalmente com aquele setup de rodas e pneus. O carro era horrível de curva, não fazia nada de curva. Com a mola deu uma boa melhorada, melhorou da água para o vinho, mas é claro, a proposta do carro não era ser um esportivo, blá, mas com as molas esportivas e a calibragem dos pneus que eu utilizava, o carro mudou totalmente, ficou super divertido, entrava em curva tranquilamente, mudou da água pro vinho, galera. Inclusive o carro ficou bem baixo com as molas esportivas, mas é claro, não se compara com a galera que faz uma suspensão preparada para andar com um carro fixo, super baixo. Era um carro voltado para performance, certo? E outra coisa que eu fiz, que eu ajudei muita gente também, que eu era um cara super curioso e não tinha na época essa modificação, que foi colocar o filtro esportivo. Inclusive é o filtro esportivo que eu uso até hoje no Corsinha, um duplo fluxo cônico. O Onix, ele era chato em colocar o esportivo cônico, porque ele, na tampa da caixa original do filtro de ar, ele tem um sensor, o MAF. Então eu tive que fazer o seguinte, eu fui até a concessionária, comprei uma nova tampa, recortei apenas aquela tubulação ali onde tem a entrada do sensorzinho. Se eu não me engano, eu comprei um mangote de palho na época. Então eu fiz essa adaptação, coloquei um mangote de palho, coloquei aquele tubinho do sensor, comprei umas presilhas novas, e posicionei ele ali bem no cantinho. Inclusive eu tenho um vídeo aí mostrando o posicionamento dele. O cofre ficou bem bacana. O ronco da indução daquele carro era show de bola também. E o ronco, pra quem curte um ronco alto, era muito legal. Parecia até um rondinho aí, a galera zoava. Não girava tanto, mas parecia um rondinho. Então é basicamente isso, pessoal. Com essas modificações, o carro eu cheguei a passar no dinamômetro em um evento que eu organizei junto com alguns amigos. O carro original, para quem não sabe, o Onix 1.4, ele rende 106 cavalos e 13,9 kg de torque. Eu cheguei a passar ele no dinamômetro, inclusive tem um vídeo que estava rodando aí no início, eu vou colocar mais um take para vocês. Se eu conseguir achar, eu vou colocar o gráfico de potência. Mas na época, ó, o carro aferiu no dinamômetro. Claro, é um dinamômetro, para quem conhece, é o Servitec, foi na Hard Garage na época, é um dinamômetro que sempre
o mais fiel possível, né? Aqueles dinamômetros felizes que o carro original dá 30 cavalos a mais do que divulgado na fábrica. Ele deu 92,96 cavalos nas rodas, o WHP. Isso fazendo a conversão dá mais ou menos 114 cavalos no motor. Então o original de 106 passou para 114 cavalos. Era um carro muito ligeiro, é um carro relativamente leve, ele tem mais ou menos 1.060 quilos e um câmbio muito curto. O câmbio do 1.4 era muito ligeirinho. Em alguns comparativos que eu tive a oportunidade de fazer em eventos com alguns amigos, eu já consegui andar em frente de Polo, frente de Peugeot 1.4, Punto, Vectra, automático. Então era um carro extremamente divertido. É claro, pessoal, eu sempre tive ciência que não era um carro potente o suficiente para andar na frente de todos os carros. É um carro que eu fui fazendo essas modificações, por exemplo, para sentir, melhorou em curva, eu consegui diminuir o tempo nesse traçado de pista. Então eu gostava de fazer essa comparação. Um carro para minha diversão, galera. Porque se você for aí com essa cabeça, eu quero um carro forte para andar na frente de todo mundo, esquece, você nunca vai conseguir isso. É aquilo, na rua sempre vai ter um mais forte que o seu carro. Outra coisa, se você pegar um apesão turbo aí, esquece. Isso de andar na frente, cada um tem que saber para que você faz o carro e aquilo, você tem que aprender a se divertir com o que você tem. Eu sempre fui assim, eu me divirto muito com o Corsa, me diverti muito com o Onix. Todos os carros que eu já tive, eu procurei sempre me divertir o máximo. E algumas pessoas chegaram a me perguntar o porquê eu não fiz o remap nesse carro, já que era um kit padaria, um kit básico. Pessoal, é aquilo que eu comentei em alguns vídeos aí já. É um carro aspirado, um carro com uma litragem pequena. Eu quis fazer essas modificações para me divertir, pra tirar um pelinho de potência, mas o que eu sempre tive em mente é que é um carro com a litragem pequena, cavalaria baixa, um carro aspirado. Então, o custo de você fazer um remap, um remap ali, eu acho que não valeria a pena na época, porque de 114, se eu fizesse um remap, iria no máximo 120 cavalos ali. Não, a conta não fechava. Eu já me divertia daquele jeito, então foi muito bom. Então é isso, pessoal. Agora no final do vídeo eu vou tentar colocar alguns compilados aí do ronco do escape, que era muito, muito alto. O pessoal brincava que era o Onix XJ, né? Por conta do painel digital, que lembra, na verdade, o painel da XJ6 e pelo ronco também, certo? Então eu vou colocar alguns vídeos que eu conseguir encontrar aí. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi mais um bate-papo aí com vocês. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, @lipex, em vez do i é o número 1. Uma coisa que eu me esqueci foi que saíram algumas fotos do Onix, do evento em si, do Hot Lap Limeira que eu participei. Olha que legal, uma boa lembrança. Tem as fotos desse evento, foi um evento muito divertido. Não sei se está dando para ver aí. Deixa eu voltar que tem mais uma foto dele aqui. Tenho muitas fotos mesmo. Tem essa, é um opalão da época, olha ele aqui de novo. Esse evento foi muito divertido, ó. Foi em 2015. Eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser ler. Beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, valeu e falou!